Boa noite a todos, os amigos, companheiros e frequentadores da Casa Espírita André Luiz, aos amigos virtuais e também aos amigos presenciais, dos quais já estamos com saudades e, se Deus quiser, em breve estaremos juntos. Antes de nós iniciarmos a preleção da noite, eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite da casa, agradecer a Magna, ao Vinícius, a todos esses trabalhadores que sempre estão nessa labuta na difusão do Evangelho. É muito importante que nós tenhamos essa continuidade desse trabalho. Então, obrigado a todos esses amigos e que nós possamos estar juntos muitas e muitas vezes. Vamos fazer a nossa prece? Querido Mestre Jesus, rogamos nesse momento que possamos enveredar pelos seus caminhos, nessa jornada em busca de nossa própria redenção, alcançando a paz interior, a renúncia dos nossos interesses mesquinhos, o auto-perdão e o perdão ao próximo, o amor como bandeira maior em nossa jornada, a fraternidade, a solidariedade, a generosidade, que nós tenhamos a cada dia o compromisso de nos renovar em busca dessas lições redentoras. Sê conosco, Jesus, hoje e sempre, que assim seja. Hoje é um tema que eu já dei algumas vezes em outras casas espíritas, nesse mês de outubro, e se chama O que emperra a minha vida? Os 7 caminhos para a autotransformação. E por que esse tema? Nós estamos passando por situações muito provacionais, ainda mais nesse ano. Gostaria de dar boa noite à minha amiga Laine, que já está na sala virtual, grande companheira aí de evangelho e grande amiga. Então nós estamos passando por situações provacionais, por dificuldades, e nós necessitamos a todo momento relembrar em nossos corações o que viemos fazer aqui na Terra. É muito importante que nós não nos esqueçamos, porque a vida, e isso propositadamente, vai nos distraindo. O mundo material vai nos levando, se nós não tivermos o equilíbrio, a parte espiritual, para que nós consigamos contrabalançar todas essas dificuldades que nós enfrentamos. Por isso que Jesus falou para nós: no mundo tereis aflições. E ele disse: eu venci o mundo. Nós precisamos perseverar. Então, o que emperra a nossa vida? E aí não existe uma cartilha fechada, engessada, conclusiva. Eu fiz minhas orações e pedi que eu fosse inspirado para trazer alguns temas para nós refletirmos. E vieram esses 7 passos para que nós possamos a cada dia nos lembrar deles e façamos da nossa jornada um pouco mais leve. Por isso que Jesus falou para nós que com ele o fardo seria suave, e o jugo leve. Ou seja, se nós vivenciássemos a lei de amor, se nós mudássemos os nossos comportamentos, toda a dificuldade ela fica muito menor. Mas vamos lá. Qual que é o primeiro passo? Qual a primeira questão que emperra a nossa vida? E eu trouxe o tema chamado reclamação.
Então a primeira questão que nós precisamos trabalhar, por exemplo, se nós estivermos no fundo do poço hoje, o que eu preciso fazer primeiramente para começar a me reerguer? E eu trouxe a reflexão sobre a reclamação. Por que a reclamação? A lamúria é quando nós só vemos as coisas negativas que nos acontecem. Então nós não temos tempo para modificar e para procurar soluções para nos tirar das dificuldades. Então a reclamação nos mantém numa energia densa e numa energia que nos paralisa a vida. E é interessante porque Chico falava assim: apesar dos 22 comprimidos, 22 que ele tomava, que eu tomo todos os dias, ele dizia assim: se me perguntarem como eu estou, eu digo que eu estou bem. Porque se as pessoas começarem a falar Chico está doente, Chico está isso, Chico está aquilo, ele dizia: eu vou acreditar, e quando eu visse, eu já estaria doente. Então Chico, brincando, dizia uma grande verdade: apesar das limitações físicas, orgânicas, que o seu vaso físico carregava, ele não reclamava. Ele tinha todos os motivos para desistir da missão mediúnica, para desistir do compromisso com a espiritualidade, para deixar de lado o próximo e focar só em si mesmo. Mas o que ele fez? Não, ele foi um grande exemplo. Para mim, Felipe, ele não necessitava ter angina, ter muitas questões físicas limitativas. Mas se ele fosse totalmente saudável, muitos de nós arranjaríamos desculpas para falar que nós não estaríamos na doutrina ou como servidores do Cristo. E ele não. Ele trabalhava o dia inteiro no Ministério da Agricultura, se aposentou no seu trabalho material e fora das 8 horas de trabalho ele exercia a mediunidade, exercia o amor, auxiliava quem necessitava. Imaginemos, para escrever um livro já é difícil, 2, 3, mais de 430 livros Chico psicografou. Fora as mensagens para as mães, fora as nós chamamos de incorporações, fora a psicofonia. Então, fora a conversa fraterna que Chico tinha, fora a evangelização que ele fazia com as crianças e com as pessoas que o procuravam. Então, Chico tinha todos os motivos para se desculpar e não trabalhar em favor do próximo. Mas não, ele não reclamava. E falando dessa história de evitar a reclamação, eu me lembro de uma fábula, de uma história muito antiga oriental, que dizia que existia um mosteiro e nesse mosteiro se praticava a lei do silêncio. Era necessário para que todos os discípulos passassem por tempos muito grandes sem falar. Então dizia que nessa fábula que os discípulos que chegavam ficavam 10 anos sem poder dizer uma palavra, ficavam enclausurados, em silêncio absoluto. Depois de 10 anos, o mestre chegava e chamava cada discípulo para que pudesse falar 2 palavras. E aí contam que esse discípulo ficou 10 anos, quando foi chamado pela primeira vez, o mestre falou para ele, falou: filho, você tem 2 palavras nesses 10 anos que você meditou para você dizer. Quais são as suas 2 palavras? Aí ele falou assim: cama dura. E o mestre falou: tudo bem, volte para a sua clausura. E ele voltou, conta a fábula que ficou mais 10 anos em silêncio. O mestre, vencendo o prazo, o chamou novamente e falou: meu filho, você tem mais 2 palavras. O que você quer me dizer passados mais 10 anos? E o discípulo fala: comida ruim. Mestre, tudo bem, pode voltar para sua clausura mais uma vez.
Passados mais 10 anos, ele o chama e fala: quais são as suas 2 palavras? E o discípulo fala: eu desisto. Dizem que é só uma fábula, que não existe a clausura de 10 anos, mas é uma grande parábola que aí na conclusão dizia que ele tinha toda a oportunidade de falar alguma coisa positiva, de falar alguma reflexão, por mais que fossem 2 palavras, ele tinha um foco durante 10 anos de aprendizado naquela busca interior, e ele só reclamou. Então ele dizia, né, disse a primeira vez, que tinha tantas coisas para falar positivas para o mestre, mas ele disse cama dura, disse comida ruim, e aí o mestre fala: claro que você vai desistir, você só focou no negativo, só reclamou nesses mais de 20 anos, quase 30 anos. Então é interessante quando nós trazemos para a nossa vida, para a gente compreender que muitas vezes nós verbalizamos. A gente não fica 10 anos, mas a gente fica às vezes 10 horas fora de casa, chega para jantar e nós temos tantas coisas positivas que aconteceram no nosso dia, e nós vamos às vezes compartilhar com a esposa, com o cônjuge, com quem for, com a família, o lado negativo, reclamar de fulano, falar mal de Beltrano. Então, quando nós formos verbalizar, se a gente quer deslanchar nossa vida, é importante que nós tenhamos no nosso coração. Fiquemos quietos. Se nós não temos nada de positivo para dizer, é melhor nós não falarmos nada, não reclamarmos. Tem uma história muito interessante de Chico, que pergunta sobre a verdade, quando a verdade é muito pesada. Porque às vezes a gente dá essa desculpa, fala: olha, mas eu não menti, eu falei de fulano lá, aquele fulano não presta, é isso e aquilo, mas é tudo verdade. E Chico sobre isso falava assim: quando Jesus foi questionado por Pilatos sobre qual era a verdade, Jesus se calou. Ou seja, Pilatos não estava pronto para ouvir toda a verdade. E aí Chico conclui a frase dele dizendo assim: eu prefiro adotar, quando são assuntos pesados, eu prefiro adotar a estrada do contorno. Ou seja, começam a falar coisas pesadas, eu vou desviando. E é uma grande lição de Chico Xavier para nós. Porque quanto mais nós adentrarmos em conversas pesadas, em reclamações, em lamúrias, menos tempo nós temos para achar soluções. Então, o primeiro passo que nós precisamos para mudar de vida é parar de reclamar. A reclamação não nos adianta de nada. E André Luiz, o espírito André Luiz, diz o seguinte: quem vive colecionando lamentações caminhará sob a chuva de lágrimas. Quem vive colecionando lamentações caminhará sob a chuva de lágrimas. É a lei de atração. Quem só reclama só vai receber notícia ruim. Quem vibra na energia negativa só vai chorar as coisas problemáticas que acontecerem. Então nós precisamos, primeiramente, e é um mau hábito, é uma questão, como contei a história oriental, o hábito faz o monge, é uma questão de exercício. Nós pararmos de reclamar é uma questão de nós exercitarmos. Então nós precisamos colocar isso na nossa cartilha diária para a gente poder exercitar. Mas vamos lá. Então o primeiro passo é parar de reclamar. Mas às vezes nós paramos de reclamar, mas isso não vai fazer com que a nossa vida deslanche. Então existe um segundo passo. Então o que mais emperra a minha vida? Uma coisa que emperra a nossa vida, além da reclamação, se chama descrença de si próprio. Quando nós não acreditamos em nossos potenciais. Quando nós achamos que estamos fadados ao insucesso, ao derrotismo, às coisas ruins. Nós somos os perdedores, como se diz na língua inglesa, né? O underdog, o saco de pancada. Nós somos aquela pessoa que tudo dá errado. Então, o segundo passo é nós acreditarmos em nossos potenciais.
Ah, mas Felipe, eu acho que eu não tenho potencial. Quando nós mandamos para o universo esse achismo de que nós não temos nada de bom, nós estamos duvidando da bondade divina, da misericórdia divina e da justiça divina. Não tem como Deus dar a um e não dar a outro. Todos nós recebemos os chamados talentos, está na parábola dos talentos. Então, cada um de nós possui um potencial, cada um de nós possui um talento, um dom. Há pessoas que têm o dom musical. Até brincava com a minha amiga Laine sobre isso. Então, a pessoa nasceu com timbre. A pessoa pode fazer 1 milhão de aulas, pode ser afinada, mas nunca vai ter o timbre, às vezes, de Maria Bethânia, Frank Sinatra. E é importante que nós tenhamos no nosso coração que, assim, é como se fosse a impressão digital. Ninguém tem um timbre igual ao outro. Você vê que Deus é tão perfeito. Nós somos bilhões de pessoas no mundo. Ninguém tem a voz exatamente igual a outra. Às vezes a pessoa tem uma voz parecida, mas a forma com que ela respira e ela ressoa a própria voz sai de forma diferente. A forma como ela canta, ela separa as sílabas. Então é impossível, a pessoa pode tentar copiar, mas ela cantar de forma exatamente igual a outra é impossível. Então Deus deu a cada um a sua originalidade e o seu talento para carregar. Isso com os trabalhos manuais. Há pessoas que possuem uma facilidade de trabalhar com crianças. Então, só que todo dom que é dado, Deus é tão perfeito que ele precisa ser lapidado. Não existe dom que nós receberemos que ele por si só estará resolvido. Então a pessoa pode ser uma exímia musicista, pegar um violão tem uma facilidade de aprender. Se todos os dias a pessoa não exercitar, ela não vai para frente. Existia um grande violonista que ele dizia o seguinte, ele era um dos maiores violonistas de todos os tempos. Ele falava assim: se eu ficar um dia sem ensaiar, ninguém percebe. Se eu ficar 2 dias sem treinar, sem ensaiar, eu percebo. Se eu ficar 3 dias, a plateia percebe. Por mais que fosse uma diferença mínima, ele sabia que quando ele não praticasse o talento dele, não seria igual quando ele tivesse a dedicação total. E isso aconteceu com o Divaldo Pereira Franco. Quando o Divaldo deu a primeira palestra de forma maravilhosa, quando deu a segunda, nem estudou, não se preparou, chegou na hora, ele conta que deu um branco, falou: e agora? A Joana de Ângela apareceu e falou: olha, você tem que preparar a palestra. Por mais que você vai receber as inspirações do alto, tem os mentores que te ajudam, passa uma tela mental para você, você precisa se preparar, o médium precisa se preparar. Então a mediunidade, já foi a época que a mediunidade ela era os médiums que esqueciam de tudo. Não, hoje a mediunidade é muito intuitiva. Então quanto mais nós formos instrumentos fiéis, quanto mais nós nos prepararmos, melhor será a mensagem. Então nós precisamos ter a humildade de reconhecer que nós temos potenciais, mas nós precisamos trabalhar. Então, o que acontece? Às vezes nós estamos com a vida emperrada, achando que nem potencial nós temos. Todos nós temos potenciais. Ótimo, eu tenho potencial. E agora? Agora eu vou trabalhar esse potencial. Eu preciso parar de reclamar, eu preciso focar no meu potencial para eu poder fazer as coisas que preenchem o meu coração. Porque existem pessoas que trabalham a vida inteira, ganham muito bem, mas estão com o coração vazio. Estão sentindo vazio dentro de si porque não fazem o que vieram para fazer. Todos nós temos um compromisso espiritual. Não tenhamos dúvida disso. Nós não viemos só para pagar conta, para acordar todos os dias, para comer. Não. Nós temos que evoluir. E a evolução é no convívio. A evolução é na sociedade.
é interagindo com as pessoas, cada um produzindo de acordo com o talento que recebeu. E quando a gente faz isso, às vezes o salário, a recompensa vem de outra forma, nós conseguimos preencher nosso coração. Então, as pessoas às vezes chegam na meia idade, falam: olha, estou perdido, não sei o que eu faço da minha vida. Exatamente porque tudo que foi feito não foi feito com amor. Às vezes nós colocamos o dinheiro na frente, nós colocamos o nosso orgulho na frente, nosso egoísmo na frente, e nos esquecemos que existe uma engrenagem invisível, mas que é perfeita. Porque seria fácil, todo mundo quer ser ou médico, ou advogado, ou cientista, ou uma profissão que é renomada. E os garis? E as pessoas que fazem a limpeza? Quando os garis param de trabalhar, o que acontece? A cidade fica insuportável. Então, se todo mundo quisesse só fazer as coisas mais intelectuais, o trabalho braçal não aconteceria. Se não tivesse ninguém no campo trabalhando, como que a comida chegaria à mesa? Então existe uma engrenagem, existem encarnações que nós viemos, né, a gente vem com um compromisso às vezes intelectual, o outro com uma questão braçal. Então nós temos a dignidade de reconhecer que nós temos a nossa importância. Nós precisamos respeitar todas as profissões. Isso é tão importante quando a gente reconhece tudo que nos chega tem uma importância enorme. Ninguém é maior do que ninguém. Porque mas o motor é mais importante no carro do que o parafuso que carrega a roda, né? Que prende a roda. Se o parafuso cair, não é isso? O pneu pode cair, o carro pode capotar. Então não adianta o motor estar 100% restaurado e com manutenção em dia e o parafuso lá está apodrecendo. E na engrenagem do nosso planeta é isso. Cada um de nós tem um talento, tem um compromisso espiritual que veio. Então não nos sintamos menores porque o mundo não nos reconhece. Mas Deus reconhece a cada um de nós ao que nós viemos fazer aqui. Então, às vezes nós paramos de reclamar, então é o primeiro passo. O segundo passo, nós começamos a acreditar em nossos potenciais. Tem um terceiro passo, né? Tem uma terceira questão que emperra a nossa vida, que chamam os nossos medos. Com a pandemia nós temos visto isso muito. Existe a doença, existe a questão orgânica, clínica, mas nós temos presenciado que o medo, ele nos paralisa. Já existem estudos sobre isso, que nosso sistema imunológico, ele enfraquece-se muito quando nós perdemos a fé, quando nós estamos descrentes, quando nós estamos com medo. Então é necessário, e isso em todos os campos da nossa vida. Quando aconteceu a pandemia, muitas pessoas tiveram que se reinventar, tiveram que encarar, tiveram que enfrentar o novo. Olha, a minha profissão não está dando mais dinheiro, eu vou ter que me reinventar. Se nós ficássemos com medo, se nós não tivéssemos coragem de recomeçar, muitos de nós vai perecer. Desse novo normal que todos nós temos falado, se nós não tivermos a coragem de lutar, como se diz na linguagem universalista, até, de enfrentar o bom combate. Nós precisamos ter um bom combate, porque o medo, se nós não temos o espírito empreendedor, imaginemos nós, se todos nós tivéssemos receios às vezes de montar uma casa religiosa. Então nós vamos mudar de cidade, naquela cidade não tem nenhuma casa religiosa, fica com medo de montar um centro espírita. Olha, vou cuidar dos espíritos, tenho responsabilidade. Se todo mundo tivesse medo, não teria mais nenhum ponto de luz. Se nós tivéssemos medo, nunca nem o Brasil teria sido descoberto. Imaginemos em 1500, na precariedade da navegação naquela época, a pessoa, né, construir um navio, né,
um barco e enfrentar um mar, sabe, sem saber o que vai encontrar. Então, existem espíritos que são muito corajosos, que se recebem inspirações para descobrir o novo. Então, nós precisamos sair da zona de conforto. Então, o que impera a nossa vida é o medo. E o medo está ligado ao futuro, está ligado ao desconhecido. Então, nós precisamos, sem sombra de dúvida, ter coragem para enfrentar os desafios. A cada dia nos aparece um desafio diferente. Se nós não tivermos coragem, se nós ficarmos presos, por que muitas pessoas com transtorno de ansiedade, transtorno de pânico? Porque perderam o equilíbrio. E aí vem a parte química, tem outras questões que eu não sou técnico e não sou médico, mas nós sabemos que na questão espiritual, quando nós perdemos a fé e quando nós não fazemos a nossa parte, as coisas vão complicando, a gente fica parado. E aí vem a dor muitas vezes para quê? Para nos tirar do fundo do poço. Vem uma doença, vem uma situação, fala, olha, porque é como o Mário Sérgio Cortella fala, a vida medíocre é aquela vida morna. Então às vezes a gente está numa vida morna que não nos leva a nada. Nós não estamos fazendo o que nós nos comprometemos antes de reencarnar. Nós estamos empurrando a vida com a barriga e aí vem às vezes uma doença, para que nós repensemos tudo o que nós temos em nosso coração e como compromisso para vencer a nossa própria encarnação. Então, primeiro passo, parar de reclamar. Segundo passo, acreditar em nossos potenciais. Terceiro passo, nós precisamos vencer os nossos medos. Nós precisamos ter coragem. Quarto passo, às vezes nós paramos de reclamar, nós acreditamos no nosso potencial, nós estamos com coragem, mas nós temos preguiça, nós estamos prostrados, nós ficamos inertes. E aí nós precisamos, nesse quarto passo, de uma qualidade que Emmanuel falou, pediu um atributo 3 vezes seguidas para Chico. Falou, Chico, você quer se comprometer com a espiritualidade? Você tem certeza? Você precisa de três qualidades: disciplina, disciplina e disciplina. Na nossa vida, se nós não tivermos disciplina, e não digo aquela disciplina militarizada, engessada, aquela coisa de nós sermos chatos, não, mas o comprometimento. Nós precisamos ser comprometidos com a causa, com a nossa causa. É o curso que eu fiz junto com a Laine, o curso de auto-amor. Nós precisamos nos comprometer conosco mesmo, com a nossa evolução. Não adianta nós termos compromisso só com as coisas do mundo. A nossa vida passa, nossa carne, ela é perecível, mas nossa alma não é. Então nós precisamos ir para o bom combate, participar, estar no mundo sem ser do mundo. Precisamos participar, mas nunca nos esquecer do que nós viemos fazer aqui. Então, o Fernandes Barcelos falou, né? É verdade, todos os dias não aguento mais. Nós precisamos, sabe? Falar, olha, eu preciso ter o comprometimento. É igual, estava brincando numa outra palestra. A pessoa está acima do peso e fala, olha, eu preciso fazer a dieta da lua. Qual que é a dieta da lua, né? Come tudo menos a lua. Então, se nós queremos mudar o nosso peso, é pro resto da vida. Não existe uma dieta milagrosa que em 15, 20 dias, 30 dias, não existe um curso de reforma íntima que nós vamos fazer em um mês, um ano e vai resolver nossa vida. A transformação moral, ela é diária, é uma toada. O mais importante não é que a gente vai querer correr a maratona na nossa vida, sair como se fosse 100 metros rasos. Você pode sair na frente, mas dali 1 quilômetro você já não aguenta mais correr. Então a transformação moral é uma toada. Olha, se a minha jornada
né? Eu vou viver um dia de cada vez e vou me manter firme. A cada dia eu vou dar um passo para frente. A transformação moral, pessoal, é medida em milímetros. E mais importante do que o resultado é o que? É o nosso esforço. A espiritualidade está mais preocupada com o nosso esforço do que nós nos transformarmos em si. Porque os defeitos, eles são milenares. Eu chegar para vocês e falar assim, eu não sou mais egoísta. Todos nós, no planeta Terra, somos egoístas. Uns em maior, outros em menor grau. Todos nós somos orgulhosos. Alguns em maior grau, outros em menores. Não existe nenhum ser humano na face da Terra que tenha erradicado o orgulho e o egoísmo. O único, nosso modelo guia é Jesus. Então nós sempre precisamos aparar as arestas. Nós sempre precisamos nos esforçar. Então o que é importante? É a toada, ou seja, o ritmo. Não adianta fazer um ritmo alucinado. Tem pessoas em alguns centros que falam, olha, o tempo urge, não há mais tempo, vamos correr. Não precisamos correr, nós precisamos ter um passo firme. O compromisso da redenção, da reforma íntima, ele tem que ser diário, tem que ser paulatino, ele tem que ser progressivo, ele tem que ser calmo, mas firme. Porque tudo que a gente faz de forma atabalhoada, a gente acaba desistindo. Então, o compromisso da evolução pessoal, ele é por ritmo, por toada. Então, nós precisamos de disciplina para isso, precisamos de comprometimento. Eu comecei agora a reler o Evangelho, porque como eu faço as palestras, então eu pego o Novo Testamento, eu comecei de manhã, eu acordo, ou no período da manhã, se não dá logo depois que eu acordo, eu vou lá, pego a Bíblia e leio um capítulo do Novo Testamento. Pego um livro, estou lendo outros 2 livros, pego um capítulo. Então, não adianta a gente querer ler um livro o dia inteiro e a gente às vezes não grava nada. Então, eu leio lá um capítulo de um livro, um capítulo de outro e um texto do Evangelho, por conta das palestras e para eu relembrar. E aí o que acontece? A cada dia eu faço um pouquinho. Eu falava com um amigo meu que é escritor, ele já escreveu vários livros, falando, mas como você tem tempo, né? Se não me engano, 3 ou 4 filhos, eu não lembro, acho que eram 3 filhos, trabalha o dia inteiro. Eu falo, olha, Felipe, eu escrevo uma lauda por dia. Então, em 60 dias, eu tenho 60 laudas. E aí, uma página 4 dá quase 120 da página de um livro. Então, mas todo dia eu tenho a disciplina de escrever uma página. Se você deixar para escrever tudo de uma vez, a gente acha impossível. Mas todo dia eu me programo lá, tenho meia hora, 1 hora, eu consigo esse tempo. São as prioridades que nós estabelecemos. Então ele tem a disciplina de todo dia, ele vai lá, faz um pouquinho. Então, no final de 60 dias, ele tem muito, porque ele conseguiu manter a disciplina do ritmo dele. E é isso que nós precisamos na nossa vida, senão a gente não desemperra. Nossa vida fica amarrada. Mas como que eu faço? A gente quer fazer um concurso? Começa devagarinho, leia um pouco hoje, um pouco amanhã, tem esse comprometimento. Eu quero mudar de ramo, eu quero fazer. Começa a estudar. Então a transformação, ela não é do dia para a noite. Nada cai do céu. Nós que somos espíritas, nós sabemos disso. Nada cai do céu. Tudo depende da lei de esforço. É lei do trabalho. Então, eu lembro do Oscar, né? O Oscar fala assim, mão santa. E ele fala assim, olha, que mão santa. Você não sabe quantas milhares de vezes eu arremessei para a cesta. Minha mão não é nada de santa, minha mão é prática. Então nós vamos perceber que e nós que acreditamos na reencarnação, então às vezes você vai querer ver aquela pessoa com aquela facilidade. Quantas encarnações já não treinou aquilo? Não é? Só está relembrando. Então, nós que temos dificuldades em alguns campos da nossa vida, não existe milagre, existe esforço. Nós precisamos nos dedicar. Então, o 4º passo é a disciplina. Nos lembremos que precisamos ser disciplinados. O 5º passo
E, e é importante o quinto passo, porque às vezes nós paramos de reclamar, nós acreditamos nos nossos potenciais, nós temos coragem, acabamos com o nosso medo, nós estamos disciplinados, mas nós somos orgulhosos. Então, qual que é o quinto passo? É ter humildade de recomeçar a cada dia. Nós somos espíritos perfectíveis, ou seja, nós não atingimos a perfeição. Todos os dias nós erramos, e muitas vezes em nossos pensamentos, em nossas atitudes, e nós cometemos muitos equívocos. Então, se nós não tivermos humildade para recomeçar, eu tenho alguns amigos conhecidos que falam: olha, eu estou com uma loja lá, a loja está quebrando, eu vi que tá vendo que nesse ramo não vai dar. A pessoa insiste até se afundar, não tem humildade de reconhecer, fala: olha, eu preciso largar esse osso aqui, senão eu vou afundar junto. A gente acha que às vezes algumas coisas na nossa vida são nossa tábua de salvação, mas na verdade é o nosso orgulho que nos faz agarrar nessas tábuas e nos afunda junto. Nós precisamos ter a humildade de reconhecer: olha, é igual um trabalho mediúnico, não está dando certo, vamos ter humildade de reconhecer, vamos fazer de uma outra forma. Um trabalho material, um trabalho físico, um trabalho na nossa vida, a profissão, não deu certo, vamos recomeçar a fazer de outra forma. Eu me lembro, e culturalmente, o Brasil tem esse problema. Nós queremos vender uma imagem que nós não somos, de perfeição, de excelência. Então eu me lembro de uma fábula também oriental, que contava que o médico chinês, que quando morria um paciente no consultório, ele colocava uma placa na parede, um quadro, dizendo que havia uma pessoa falecido daquela forma, daquele jeito. Então, na cultura deles, a pessoa que passava uma situação dessa tão adversa, ela não cometeria o mesmo erro duas vezes. E aqui, assim, um médico, tirando o médico que trabalha com estética, todo médico é atividade meio. Não existe o médico prometer um resultado. Nós não somos deuses. Então, pode ser o melhor médico do mundo. Se chegar a hora da pessoa partir, acontece alguma coisa e não dá certo. Então, não existe nós prometermos um resultado. No nosso corpo humano, quando chega a hora, nem os anjos do céu, nem Jesus sabe, só o nosso Pai sabe. Então, nós não podemos prometer sucesso nas coisas. E aí, quando nós temos humildade para recomeçar. Então, nós precisamos, se a gente quer desemperrar a nossa vida, ter isso em nosso coração. Olha, vamos recomeçar quantas vezes forem necessárias, até eu conseguir o sucesso na minha vida. O sucesso não no sentido orgulhoso, mas o sucesso de deslanchar, de conseguir fazer coisas que preenchem o nosso coração. Porque a espiritualidade é sábia. Às vezes a gente fica dando murro em ponta de faca, achando que as coisas têm que acontecer daquela forma. E a gente não tem humildade de reconhecer, falar: olha, dessa forma não está dando certo, eu vou tentar de uma outra maneira. É a história do Haroldo Dutra Dias, quando ele foi, ele era assessor, né? Essa história é legal, que depois vocês podem procurar no canal do YouTube. Ele era assessor de um juiz, e ele falava que a última coisa que ele gostaria de ser na vida seria magistrado, porque ele era uma vida muito difícil. E ele conta que ele fazia concurso para tudo, menos na magistratura. E aí a sogra, que era desembargadora do Haroldo, falou: Haroldo, faça esse concurso para juiz que abriu. Ele: não. E aí a sogra dele falou: olha, faça esse concurso para juiz, se você passar, você continua estudando e passa no outro que você quiser. E aí ele até brincava no vídeo falando assim: argumento da sogra não tinha como rebatê-lo. E aí ele começou a fazer o concurso. Ele tinha feito um monte de concurso e não passava. Fez esse concurso para juiz, começou a passar na primeira fase, na segunda, na terceira. Estava na última fase. Na última fase. Era a prova oral. E ele conta que na noite anterior, ele ia fazer a prova logo cedo, ele foi deitar. Na madrugada, ele acordou que ele teve um pesadelo, que ele estava fazendo a prova. Ele pegava um papel que estava dentro de uma cumbuca
para sortear qual que era a matéria que ele ia responder, e era uma pergunta de direito penal. E no sonho ele não sabia a resposta. Quando ele acorda, ele fala: olha, eu não sei essa pergunta, eu não sei responder essa pergunta. Aí ele conta que ele foi até o escritório que ele tinha de madrugada e foi ler sobre a matéria que no sonho dele ele não sabia e realmente ele não tinha estudado. Ele leu, estudou, foi fazer a prova. Chegando lá na prova, chamaram o nome dele, foram sortear. Quando tira um papel, adivinhe qual que era a matéria: direito penal. Ele falou que ele foi ficando nervoso. Adivinha qual era a pergunta? Aí ele fala assim: a pergunta era que eu tinha acordado 3 horas da manhã, que eu estudei. Ele diz assim: olha, houve a intervenção divina. Eu já sabia, eu não sabia se chorava ou se ria, porque eu sabia que eu ia passar, porque houve. Ele falava assim: não é porque houve na minha vida que não há na vida de todos nós, isso acontece muito. E aí, de fato, ele passou no concurso. Então, ele dava murro em ponta de faca em outros concursos, porque o compromisso espiritual dele era como juiz, era na magistratura. Então, muitas das vezes acontece isso conosco. Existem essas intervenções divinas nos mostrando que a gente está indo pelo caminho errado. Se nós tivermos humildade de reconhecer, de entender a energia do universo, a gente vai sofrer muito menos. Então, o quinto passo é nós termos humildade para recomeçar. Todos os dias nós precisamos recomeçar. O sexto passo é maldade. O que impera a nossa vida é maldade. Porque às vezes a gente para de reclamar, nós acreditamos nos nossos potenciais, nós paramos de ter medo, nós começamos a exercitar a humildade, mas como dizia Paulo de Tarso, o bem que eu quero eu não faço, o mal esse eu faço. O que ele queria dizer com isso? Que nós temos conhecimento do Evangelho, nós sabemos o que é o certo e o errado, mas na hora a gente não consegue. Às vezes nós estamos lá, fizemos nossa oração, fizemos nosso Evangelho no lar, vem uma pessoa do nada, nos surpreende e nos dá uma. A gente, o sangue sobe na hora, quando vê a gente já falou coisa que não deveria, a gente já explode, a gente já perde a compostura. A gente sabe que não pode e não precisa fazer isso, mas nós temos um instinto ainda. Nós saímos do reino animal, fomos para o reino hominal, mas estamos longe do reino angelical ainda. Então a gente fica vagando entre o instinto, a razão, a emoção. E aí nós sabemos o que nós precisamos fazer, mas aí nós somos às vezes maldosos conosco mesmo, com as pessoas. Nós nos cobramos muito. Então, o sexto passo, nunca fazermos ao próximo o que nós não gostaríamos que nos fizesse. Se a gente conseguisse fazer isso, mas Felipe, isso é óbvio. O Evangelho é óbvio. Chico já falou sobre isso. As lições de Jesus são óbvias, porque estão em nossa consciência. Está lá no Livro dos Espíritos. Todos nós já sabemos, mas nós não conseguimos praticar. Então tudo que eu estou falando aqui é mais do que óbvio. Às vezes minha esposa brinca e fala: mas Felipe, às vezes faço uns vídeos no canal do YouTube falando: Felipe, você não vai falar nem o pulo do gato? Eu falei: não existe o pulo do gato, não existe o que Jesus falou, tá tudo, ninguém vai conseguir falar nada diferente de Jesus. Nós precisamos praticar. Então não existe nada fácil, não existe uma cartilha fechada de resolução da nossa felicidade. Nós precisamos a cada dia vivenciar, e vem coisas novas e nós precisamos praticar o amor, o perdão, a renúncia. Essa é a grande graça da vida. Se todos nós soubéssemos, recebêssemos igual no jornal, lembra quando vinha o capítulo da novela, o capítulo seguinte, o resumo? Não existe isso na nossa vida. A gente não recebe o resumo do que vai acontecer amanhã, mas nós sabemos, se nós fizermos com o coração e seguirmos Jesus, tudo que vai nos acontecer para o nosso crescimento. A gente consegue digerir tudo que nos vem e nos transformar. Então o sexto passo é nós pararmos de fazer o mal para nós mesmos e para as pessoas. Quando a gente para de fazer o mal, a gente começa a desempenhar a nossa vida.
Mas se nós paramos de reclamar, que é o primeiro passo. Segundo passo, se nós acreditamos em nossos potenciais. Terceiro passo, se nós temos coragem, paramos com os nossos medos. Quarto passo, se nós somos disciplinados. Quinto passo, se nós exercitamos a humildade. Sexto passo, se nós não somos maldosos, o que nos falta? Nos falta alguma coisa. E aí vamos lembrar de Kardec. Fora da caridade não há salvação. Então, para desempenhar nossa vida, nós precisamos seguir todos esses passos e sempre, sempre trabalhar a caridade, a generosidade, a fraternidade. Falava com a minha esposa sobre isso. Quanto mais bem nós lançamos para o mundo, mais as coisas fluem. E a gente às vezes não faz querendo nada em troca. Quanto mais nós vamos espargindo o amor, a bondade, a generosidade, mais as coisas fluem na nossa vida. Essa é a matemática divina. O amor cobre uma multidão de pecados. Não tem outro cálculo. Então, se a gente quer a felicidade, nós temos que plantar a felicidade no coração das pessoas. Se nós queremos ser perdoados, nós precisamos perdoar as pessoas. É o Pai Nosso. Jesus conseguiu resumir tudo no Pai Nosso. Na medida em que nós perdoarmos, nós seremos perdoados. Quanto mais nós amarmos, mais nós seremos amados. Como o Divaldo fala, olha, não importa nós sermos amados. O que importa nessa vida é o quanto de amor nós nos dedicamos às pessoas. É o quanto nós amamos. Porque o amor não é uma via de mão dupla. Eu vou amar para a pessoa me amar. Não. Jesus amou a toda a humanidade. Jesus não estava preocupado se iam amá-lo ou não. Cada um tem seu tempo. Jesus tinha aceitação no coração. Jesus sabia quando cada um poder. Por isso que existiam as curas. Às vezes ele curava, tinha lá 10 leprosos, curava um ou outro e, 8, 7 não eram curados. Por quê? Não estavam prontos para receber essa benesse divina. Não conseguiriam ainda, não estavam. E se Jesus fizesse isso, ele infringia a lei de merecimento, a lei de causa e efeito, a lei de justiça, a lei do retorno. Então, Jesus fazia quando a pessoa estava pronta. Então, quanto mais amor nós damos, mais amor nós recebemos. E aí nós vamos concluir que para nós sermos protagonistas da nossa vida, nós precisamos pegar as rédeas e parar de nos vitimizar. Achar que as pessoas podem causar nossa infelicidade, as pessoas podem nos passar rasteira e nos derrubar definitivamente. Ninguém pode decidir sobre se nós seremos felizes ou não. Ninguém pode decidir se nós vamos evoluir ou não. Nós somos os protagonistas. Nós somos atores principais desse teatro chamado vida na Terra. Nós não podemos ser mais figurantes, não podemos mais ser coadjuvantes, não podemos dar o papel principal da nossa felicidade para nossa esposa, ou para o nosso filho, ou para nossa mãe. Cabe a nós sermos felizes. Então, quando a gente tira a vitimização, nós vemos que tudo está nas nossas mãos. A doutrina espírita é maravilhosa por isso. Ela nos é o consolador, porque ela tira a culpa das outras pessoas, tira a culpa do mundo, tira o diabo, tira tudo que for negativo e sabe que nós somos os protagonistas. Que a sombra, só existe a sombra no próximo se existe sombra em mim. Se eu tenho luz em mim, eu não consigo ver a sombra ou julgar o próximo. Eu faço a minha parte. Se a pessoa, por isso que Jesus falou, se a pessoa te der um tapa, ofereça a outra face. Ou seja, não pague o mal com o mal. Então, se a pessoa é má, o caminho é dela. Eu não vou rebaixar ao nível dela. Eu não vou evoluir. Eu não vou baixar minha vibração e pagar na mesma moeda. Então, quem é o protagonista? Se a pessoa me traiu,
me ofendeu, quem está semeando, porque Jesus falou, o escândalo há de vir, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Então cabe a nós compreendermos no nosso coração que nós decidimos se nós queremos cair ou levantar. Que assim seja, que nós possamos praticar esses 7 passos da autotransformação e compreender que ninguém impera a nossa vida. Nós que conseguimos reerguer e nos manter junto do Mestre Jesus. Que assim seja, graças a Deus.